Papo de futuro. 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 Aê! Estamos de volta com mais um programa Papo de Futuro e hoje as nossas convidadas são umas minas de peso, não é, Elisé? Demais, estamos felizes com mais uma edição e hoje eu acho que é um dia até da gente ter um assunto mais agradável de se falar, né, Tice? Porque ultimamente, que momento, hein? Passamos por um momento difícil e a gente trouxe aqui a semana passada um assunto bem forte, né? Mas foi muito bom, muito importante a gente poder falar também de assuntos fortes, com opiniões diferentes, né? Mas conta aí do que a gente vai falar hoje. Hoje, devido a esse momento do digital, da galera tá indo para a internet, a gente vai falar com duas situações, duas iniciativas legais de serem faladas. Uma é o pessoal que está bem próximo a nós, são meninas aqui do projeto Jovens Pesquisadores de Pradópolis, e outra é uma convidada que está falando diretamente do Rio de Janeiro, que é a Gabriela, que é educomunicadora e jornalista. Então são duas atividades aí que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. E para iniciar, a gente vai começar já com um mini doc das meninas, do pessoal do projeto Jovens Pesquisadores de Pradópolis. Vamos lá? Vamos assistir para começar? O PROAC, né, o Programa de Ação Cultural, ele veio como uma ferramenta muito potencializadora nesse momento, que é, por meio dessa parceria, dar possibilidades da gente resumir num espetáculo de artes integradas o que a gente passou 5 anos pesquisando, que é esse tema identidade. Dentre inúmeras histórias ocultas do tempo da escravidão, ao menos uma precisa ser contada. O JP, né, os Jovens Pesquisadores, ele acontece desde 2011 e ele começou primeiro pesquisando sobre a música brasileira. E aí, num segundo momento, a gente foi buscando descentralizar, né, o acesso à arte, cultura e educação que a gente tinha aqui dentro do SEMA. A gente foi para a creche, foi para os bairros mais descentralizados de Pradópolis, buscando, em mais um momento, a nossa identidade enquanto arte educadora. A maior parte das pessoas que são atendidas ali no projeto são filhos ou são migrantes dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E por quê, né? Por que são essas pessoas que estão nos bairros periféricos da cidade? Por que são essas pessoas que não têm contato com a arte, cultura e educação aqui, né, disponibilizado na cidade? E a gente começou a se perguntar e tentar ir mais profundo. Por quê? Por que são essas pessoas? Por que a gente tem que atender essas pessoas? Onde está a verdadeira conscientização da população? Nós queremos valorizar nossos ancestrais. E quem são eles? Começando lá dos indígenas, indo para a cultura negra, os africanos, indo depois para os afro-brasileiros, e entendendo que os boias frias têm uma importância muito grande na questão da construção da nossa cidade, e em específico da nossa identidade, sendo a maior parte das pessoas que compõem o projeto filhos ou propriamente migrantes. Então a gente se aprofundou ainda mais no estudo com os povos indígenas, os povos africanos, os imigrantes que vieram para cá, os boias frias, né, que basicamente construíram Pradópolis. E a partir do momento que a gente teve uma estrutura para conseguir fortalecer isso, a gente abriu a nossa área de alcance. Então a gente conseguiu levar aqui 80 pessoas de Pradópolis até, por exemplo, Guariba, que também precisava disso, né? O espetáculo ele traz muito essa questão da valorização, desde os nossos antepassados até agora, de quem são essas crianças, por que elas estão cantando aquela música, o que aquela letra traz. Então, cada música traz uma representatividade, uma relação com o que a gente pesquisou, uma relação com o que a gente está sentindo e uma relação muito forte com o que a gente acredita que seja a nossa identidade. A importância de ter um filho num ambiente desse é que ele tem vida social, eles têm opção. É como se fosse um esporte. Eles têm que seguir regras, padrões, né, técnicas, e isso amadurece a pessoa e abre um leque de possibilidade. Não é porque ele está fazendo coral que ele vai ser cantor, mas ele pode usar isso como profissão futura.
Beleza. Uma pequena amostra Muito desse mini-doc. legal. Muito legal, muito legal. Então vamos começar com as meninas, né, desse projeto, pedir para elas se apresentarem, contar um pouquinho da trajetória delas. A gente pode começar com a Gabriela Pina. Olá, gente. Uma boa tarde. Eu sou a Gabriela Pina. Eu sou atriz formada pelo SENAC, sou pedagoga, quer dizer, estudante de pedagogia, né? Sou pedagoga em formação e arte educadora no projeto Jovens Pesquisadores. Legal. Obrigada, Vamos lá, meninas. Gabriela. Nayane e Thaís, né? Isso. Olá, boa tarde. Se apresenta. Eu sou a Nayane. Boa tarde, eu sou a Nayane. Eu sou poetisa, também sou estudante de pedagogia e no Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores eu sou arte educadora da oficina de literatura. Thaís, se apresenta pra gente. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Thaís. Eu faço a oficina de teatro e estou no projeto faz 1 ano e 2 meses. Legal. E agora a gente vai pedir para a Gabriela também se apresentar, por favor. Olá, eu sou a Gabriela Valim, sou jornalista e educomunicadora, sou de São Paulo, Zona Leste, Itaquera, mas estou há 2 anos morando no Rio de Janeiro. Legal. Timaço, hein, Tice? Nossa, timaço. Então já vamos começar com as perguntas, né? E também pedir para elas, junto com as perguntas, contar um pouquinho da trajetória delas até chegar aqui. A gente pode começar com a Gabriela Valim, então, contando para a gente um pouquinho sobre o que é educomunicação. Tá, você quer que eu aproveite para falar sobre mim agora ou foca na educomunicação? Fala de Eu não você entendi e aí muito você já bem. conta a sua trajetória. Fala de você e aí você já legal. conta a sua trajetória aí no trabalho. Tá bem. Um pouquinho sobre mim, eu cresci na Zona Leste de São Paulo, uma região periférica da cidade, e minha família sempre me incentivou muito a ver na educação uma possibilidade de mudar a nossa realidade. Então, eu estudei jornalismo e por conta de um projeto social que eu participei na infância, fiquei bem tocada pelo vídeo do começo da apresentação do programa, porque, de fato, a oportunidade de participar de atividades extracurriculares, atividades no bairro, que movimentam as pessoas, que desenvolvem outras habilidades, que não necessariamente é o que se aprende na escola, é muito importante para o nosso futuro profissional mais lá na frente. Você não precisa cantar, mas ter participado de um projeto que te ensina a cantar, te desenvolve em várias outras áreas. Então, eu fiz parte de um projeto assim como esse e que me fez ir para o jornalismo. Agora um pouquinho sobre a educomunicação, nada mais é do que a possibilidade de usar as ferramentas da comunicação, então a fotografia, o audiovisual, o cinema, as conexões que a gente cria a partir de fazer uma apresentação, para utilizar isso no processo de ensino-aprendizagem. Então, como os professores em sala de aula, ou até mesmo os pais em casa, podem usar essas ferramentas que a comunicação merece, principalmente as ferramentas tecnológicas hoje em dia, que a gente tem em abundância, para ajudar nesse processo de desenvolver o aluno, o adolescente, o jovem, e como esse processo de educação pode ser muito mais gostoso e prazeroso com ferramentas que estão muito no nosso dia a dia. Ótimo, ótimo. Agora, no mesmo caminho aí, eu vou pedir para as meninas, vou pedir para a Nani, na verdade, falar um pouco sobre o projeto Jovens Pesquisadores. Conta pra gente a sua relação com o projeto, como isso começou na cidade. Legal. O projeto aqui, o Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores, ele já existia desde 2012, a partir de um coletivo de artistas que já se reunia para conversar sobre a música brasileira.
A Gabi ela vai saber explicar melhor sobre o histórico do JP no bairro, mas o meu envolvimento com ele se deu desde esse momento onde a gente se reunia para estudar música brasileira em um outro ponto de cultura que tem aqui na cidade, que é o SEMA Dorival Rossi. E aí, junto com essa galera, surgiu essa inquietação de ir para o bairro fazer essa ação com a molecada, e aí foi onde eu comecei a me envolver mais com essa questão da arte e educação. E aí, emendado a isso, eu já comecei a ministrar junto com um outro colega as aulas de literatura. A literatura também era algo que eu já me envolvia, que eu já escrevia, já participava de uns outros projetos. E aí a gente viu a oportunidade de levar para dentro desse projeto a literatura também. Então, além da música, que foi esse start aí de todo mundo, a gente abriu o leque para outras linguagens artísticas, na qual eu acabei indo mais para o lado da literatura, que é o que eu mais me identifico até então. Acho que a Gabi ela consegue falar um pouco melhor sobre o histórico do JP antes de chegar nessa apresentação que vocês conseguiram ver aí no vídeo, que é o espetáculo Bentê. Legal, Gabi. Faz isso pra gente, por favor. Licença. Eu comecei desde criança, assim como a Naiko falou. A gente fazia parte de um projeto cultural aqui em Pradópolis, que se chama SEMA Dorival Rossi, e foi lá onde a gente começou, onde a gente se encontrou e a gente começou a estudar a música brasileira, né? A partir de 2011. Em 2014 surge uma inquietação muito grande no Ney Souza, que é o co-criador do projeto, né? De levar a arte para fora daquele espaço, assim, de centralizar mesmo, porque aquela região ficava na região central de Pradópolis, né? E a gente sentiu que as crianças das regiões periféricas, né, da cidade não tinham esse acesso. Então, a gente resolveu, a partir desse momento, criar os Jovens Pesquisadores no Bairro, que desenvolve ações, né, de arte e educação. Então, lá a gente conta com 4 oficinas no momento, que é violão, coral, poesia, que é ministrado pela Nai e pelo Renan, e pelo Ed também, e teatro, que é ministrada por mim e pelo Miguel. Então, a gente tem essa relação muito grande, já faz bastante tempo, e a gente, no projeto, né, a gente tenta... na verdade, Gleizar, desculpa, eu não sei se já era para falar do projeto agora, né? Não, acho que está caminhando legal, é isso. Pode continuar, por favor. Sim, então tá. Aí, lá no projeto, a gente existe desde 2014 no bairro, né? Mas a gente existe desde 2011 nesse outro ponto de cultura onde a gente iniciou. E aí a gente desenvolve 4 atividades, que são violão, aula de coral, aula de teatro e aula de poesia, né? Como eu já falei. E a gente atende crianças e adolescentes da comunidade. A gente é um grupo formado por artistas, por arte-educadores, por pedagogos, pela sociedade civil, e a gente sempre tenta abranger todo mundo, né? O projeto ele é não só para as crianças, mas para todo mundo que se identifique com essa movimentação, que tem essas inquietações, que tenha vontade de fazer algo. O projeto ele é aberto assim, para todo mundo, né? E eu vim do SEMA, Dorival Rossi, sempre tive uma ligação muito grande com o teatro. Minha vontade, desde sempre, era ser atriz, mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer parte dos Jovens Pesquisadores, eu tive uma vontade muito grande de estudar pedagogia, entender como a educação pode ajudar, né, nessa transformação. Então, hoje eu sou arte-educadora lá no projeto Jovens Pesquisadores também. E é isso, acho que assim como para a Gabriela Valim, para mim também foi muito importante ter esse contato, né, com o projeto em si. Hoje eu já quero ser outras coisas além de artista. Da hora, ninguém segura Legal. Pois é, essas meninas são de peso mesmo. Então vamos falar com a Gabriela Valim de novo, vamos voltar com ela. Eu queria te perguntar, como que você acha que nesse momento da pandemia, como você acha que deve ser o acompanhamento dos pais com os filhos nessas
as aulas online? Essa é uma questão bem delicada, porque muitos pais ficam, ai meu Deus, como assim agora a responsabilidade de educar o meu filho, a educação formal, o conteúdo, a escola vai ser para mim, mas eu não, muitas vezes, ele vai dizer, eu não tenho preparo, eu não sei muito bem, eu não domino essa matéria, como eu vou fazer para conseguir auxiliar o meu filho? Então, o primeiro ponto de partida que a gente pode ter é entender que o papel do educar é a educação formal, né? O português, a matemática, a história, a geografia, é do professor na escola. O pai, ele tem um papel de promover a educação informal, que é a educação que não necessariamente a gente aprende na escola e muitas vezes nem mesmo na universidade, que é como desenvolver nessa criança a habilidade de resolver problemas, resolver conflitos, como ela aprende a dividir tarefas, a adquirir responsabilidade. Então, os pais podem, na própria dinâmica das interações em casa durante a quarentena, promover um dia em que ele vai cozinhar com os filhos, para poder desenvolver a autonomia desse indivíduo, colocar o jovem, o adolescente, a criança, como o protagonista, porque na educomunicação a gente entende que o conhecimento ele é construído colaborativamente, a partir da troca. Então, assim como o pai, o professor tem um conteúdo a ofertar, o aluno também tem uma bagagem que o constrói, que o constitui, e, enquanto indivíduo, que pode também somar nesse conhecimento. Então, para além desse conhecimento informal que os pais podem compartilhar com os filhos, ele também tem o papel de mediar. Então, ele não precisa ofertar esse conhecimento da escola, mas ele pode reforçar, ele pode ajudar essa pessoa a revisar o que já foi dado pela professora, a utilizar a tecnologia. Então, colocar no YouTube um canal que está falando sobre aquela matéria que o seu filho está estudando agora em casa. O YouTube é uma ferramenta incrível que tem aí uma infinidade de pessoas democratizando o acesso à informação e o conteúdo de uma forma bem simples, bem acessível e que pode ajudar muito o seu filho a assimilar melhor um conteúdo que ele está assistindo, que ele está vendo online na interação da escola virtual que ele está se tendo agora na quarentena. Então, tem muitas possibilidades e muitas ferramentas que podem ser usadas em casa para ajudar o filho a reforçar o que ele já está aprendendo na escola. Agora, Gabriela, eu queria linkar uma fala sua e depois, na sequência, Tícia, eu quero uma fala da Thaís. Por quê? Porque a Gabriela disse também que veio de projetos sociais, que isso foi importantíssimo para ela. E olhando a trajetória dela, apesar dela ser bem nova e ter uma trajetória cabreira, eu quero que ela fale agora, conte para a galera que está assistindo um pouquinho do que ela já fez de interessante. E depois eu quero vir falar um pouco com a Thaís, que está iniciando vivenciando essas oportunidades que tem nesses espaços de formação. Então pode ser assim, Gabriela? Você acha que é legal a gente fazer dessa forma? Claro, claro. É sempre um prazer para mim compartilhar a importância que ter acesso a uma oportunidade foi fundamental para a minha trajetória. Hoje, olhando a maioria dos meus amigos da mesma realidade que eu, do mesmo bairro, da mesma escola, muitos deles não tiveram acesso às mesmas oportunidades que eu tive. A participar de um projeto social lá atrás, quando eu tinha 13 anos, que eu imaginei que só para eu passar o tempo aqui depois da escola, mas que futuramente me levou para um lugar que eu não imaginava. Então, graças à educomunicação, às habilidades que eu desenvolvi no projeto, eu fui trabalhar para o governo, eu tive a oportunidade de vivenciar experiências internacionais, eu fui representar o Brasil numa conferência geral da ONU, nos Estados Unidos, na sede da ONU, para poder levar para líderes mundiais o que nós, enquanto juventude no Brasil, estamos fazendo, estamos se organizando para articular e promover cultura nos bairros, para promover os direitos humanos, para promover a cidadania, a diversidade e a representatividade, né? Então, hoje,
mais do que uma jornalista, uma educomunicadora, uma profissional com experiências internacionais, eu sou uma possibilidade de uma nova relação na estrutura social. Então, eu gosto que uma jovem negra da periferia pode olhar para mim e pode ver uma possibilidade para ela no futuro. Não importa que naquele momento ela não tenha nenhuma circunstância favorável, mas ela pode sim chegar onde ela quiser. A gente pode tudo, desde que a gente acredite e aproveite muito as oportunidades que aparecem e as que não aparecem, mas que a gente consegue ir criando. Então, eu entrei em 2 programas de trainees em multinacionais no Brasil, programas super disputados, enfim, fiz treinamento dessas empresas fora do Brasil, na Europa, e assim, nunca que quando eu tinha 15, 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu imaginava que tudo isso poderia ser possível, mas foi possível e eu devo muito às oportunidades e à educação que transformou a minha vida. Demais. Importante, hein, Tícia? Demais. E além de tudo isso, Gabriela, eu estava lendo aqui no seu currículo que você ministra um curso de comunicação com propósito, é isso? Sim, foi a maneira que eu entendi, que eu consegui sistematizar um pouco desse conhecimento que eu fui obtendo, tanto lá atrás no projeto social, quanto nas relações que eu fui construindo com pessoas de diferentes regiões, de diferentes países, de diferentes condições socioeconômicas, que me guiaram para os meus próximos passos, que me deram orientações e que me ajudaram a desenvolver o meu potencial, a aprender a construir uma narrativa de acordo com o que eu gostaria de alcançar. A todos os momentos que eu obtive na faculdade, nas vivências internacionais. Então, eu construí um curso muito personalizado para ajudar jovens e pessoas de várias idades que querem aprender a se tornarem comunicadores mais eficazes e usar as ferramentas da comunicação em seu favor, construir network poderoso que pode nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Demais. Agora eu quero voltar e falar com a Thaís, porque a Thaís está começando, né? A Thaís é a mais nova do rolê. Fala pra gente, como que você se aproximou do projeto Jovens Pesquisadores e como tem sido isso para você? Então, eu já conheci, eu já tinha uma noção do projeto, porque eu tenho parentes que fazem parte, e... Fica tranquila, mas vamos lá. Quanto tempo você está participando? Eu faço parte do projeto há 1 ano e 2 meses. Eu entrei ano passado. Legal. E nesse tempo, o que foi importante para você, assim, no seu aprendizado? O teatro, ele, tipo, te fez pensar diferente? No que ele contribuiu para você? Então, eu entrei assim, pensando no teatro, que ele poderia me ajudar na parte da timidez, e realmente ajudou. Hoje eu consigo me expressar um pouquinho melhor, não 100%, mas ajudou bastante. E além de ter oportunidades que, se eu não estivesse nesse meio, sabe-se lá quando eu teria. Demais, isso é importante. E o legal é isso, né, Tice? Quando a gente começa um projeto social, quando se tem as iniciativas, a gente não sabe que futuro isso trará para os nossos jovens, né? Por isso que é importante a gente chamar quem estudou, quem está estudando, quem já formou, né? Eu acho que é legal a gente trazer essa discussão, né? Com certeza, trazer todos os olhares de todos os lados, né? De quem tá, de quem chegou, de como chegou, de onde vem, o que ajudou. É super importante ter esses relatos, né? Das pessoas que participaram e o que mudou na vida delas, né? E todos os projetos são válidos. Você vê a Gabriela aí que saiu de um e leva isso com ela por onde ela foi aí, já voou internacionalmente. Então, aproveitar essas oportunidades e trazer para as pessoas, porque a gente precisa inspirar as pessoas, e esse espaço é para isso, é para vocês falarem, inspirarem esses jovens a buscar, a aproveitar
e não só encarar como um passatempo, mas como uma oportunidade de vida mesmo, sabe? Porque a gente nunca sabe quem está olhando pra gente. Isso é super importante, quem está ali em algum momento visitando, que vai olhar para você e falar, vem aqui, eu vou te puxar, vem comigo. Então, acho que é super, super importante. Super. Nesse momento, essa discussão. Nesse momento de projeto, eu queria agora ressaltar, falar com as meninas dos jovens pesquisadores, porque eles pensaram o ano passado em um projeto que está sendo importante para esse ano. Antes da pandemia, eles tiveram a ideia do Museu Digital. Me corrijam o nome, por favor, se estiver errado. Quem pode falar mais desse projeto? Gabi, Nai, quem de vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre essa conexão que a gente fez, né, esse projeto. Então, o Museu Pradópolis Digital, ele é uma parceria com o Coletivo Fuligem, que é daí de Ribeirão Preto. A gente, em parceria, desenvolveu o projeto Incubadora Caipira de Audiovisual, que é onde a gente desenvolveu, né, ações formativas de audiovisual, que contou com quatro oficinas de variados temas, né? E aí a gente se encontrou, a lógica seria para a gente se encontrar, ter 4 encontros presenciais, mas a gente conseguiu ter só 2, e aí depois iniciou a pandemia, a gente teve que concretizar esses encontros online, né, de forma online. Mas assim como você falou, Lezer, a gente idealizou o projeto no meio de 2019 e começamos ele agora em 2020, e casou muito bem com o momento que está agora, né? Porque o nosso intuito era realmente ter essas questões mais digitais, e de certa forma a pandemia atrapalhou, porque a gente não pôde concretizar os encontros presenciais, que é uma coisa muito importante para a gente, mas como o projeto trabalhava com essa questão digital, a gente conseguiu preservar toda a essência dele, toda a característica. Então, a gente finalizou as oficinas de uma maneira online, a gente fez as gravações dos vídeos de videoarte e as entrevistas com os moradores aqui de Pradópolis, presenciais, né, respeitando a questão do distanciamento. Enfim, a gente reduziu ao máximo o número de pessoas para a gente conseguir concretizar esse processo, né? Então, a gente, de certa forma, o projeto nos ajudou nesse momento de pandemia. A gente conseguiu finalizar esse ciclo. Na verdade, ele vai ser finalizado agora. E a gente acabou de lançar um museu que se chama Museu Pradópolis Digital, onde a gente vai direcionar algumas entrevistas com pessoas daqui de Pradópolis, que tem muita coisa para ser falado, né? E a gente acabou criando esse espaço para lá. Ótimo. Pessoal, então, eu acho que a gente vai para o intervalo e já a gente volta, né? Isso, ó. Tice, a gente tem um tempinho, a gente consegue passar mais um trecho de uma produção deles. E a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta conversando. Beleza? Massa, beleza. Vamos acompanhar então. Papo de Futuro. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço.
é a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. Tati.com.br. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Papo de Futuro. Beleza, estamos de volta com mais uma edição do Papo de Futuro, certo, Tice? Certo, e aí chegando no nosso segundo bloco, trazendo essas meninas aí, exemplos para a nossa sociedade, exemplo para o Brasil, levando os nossos resultados de projetos sociais, que a gente acredita que aí a gente vê esse resultado aí nessas meninas que tem muito, muito a ensinar para a gente, muito a inspirar todos que estão assistindo. E eu já queria voltar, então, a gente já emendando o que a gente estava falando aí no primeiro bloco, né, sobre esses vídeos que a gente passou aí dos mini-docs do projeto Jovens Pesquisadores, e eu queria que a Nay contasse pra gente aí sobre o que foi passado nesses vídeos, sobre essas atividades que vocês passaram aí pra gente. No primeiro vídeo a gente passou um fragmento do que foi o espetáculo Benquê. Benquê foi um projeto que aconteceu o ano passado e ele se relaciona muito com o que a Gabi falou sobre a função do Museu Pradópolis Digital, que é essa valorização dos migrantes. E o Benquê é um espetáculo que ele é um resumo de todo o trabalho durante os 5 anos de existência do JP no bairro. E ele resume um momento onde a gente fez estudos e pesquisas com os alunos sobre os migrantes e sobre como se deu a formação da identidade de Pradópolis e a nossa identidade individual mesmo também, buscando a partir disso uma desconstrução da perspectiva eurocêntrica que se tem ainda, tanto sobre a formação de Pradópolis e também linkando com a formação do Brasil como um todo, né? E quando a gente pensa nisso, nessa ideia de desconstruir a perspectiva eurocêntrica, consequentemente, a gente está falando de trazer o protagonismo para o indígena, para o africano, para o afro-brasileiro, para os boias frias, que são pessoas que foram e são muito importantes para a construção da nossa região, do nosso país. E aí, a partir de tudo isso que os alunos conseguiram filtrar desses conhecimentos, eles reproduziram artisticamente, cada um na sua oficina, o que conseguiu refletir diante de tudo isso. E aí o Benquê ele surge como uma junção de todas as oficinas, de todo esse trabalho sobre migração. E a gente reverberou esse projeto em 3 apresentações, 2 aqui mesmo na cidade de Pradópolis, em espaços geográficos diferentes, uma no próprio bairro periférico, onde a gente realiza as aulas cotidianamente, e uma no centro da cidade, que aí já atingiria um outro público. E a 3ª apresentação a gente fez em Guariba, numa escola em Guariba, por acreditar que Guariba é uma cidade que tem uma história de formação bastante parecida com a de Pradópolis. E o segundo vídeo é um vídeo do Fuloso Pé Vermelho, que é um grupo percussivo de mulheres aqui de Pradópolis. E é um grupo que inicialmente ele surge dentro do contexto do JP no bairro, principalmente por arte educadoras e alunas do próprio JP, mas hoje o projeto, o grupo ele já é totalmente aberto para todo tipo de mulher, para qualquer faixa etária, mulheres de todos os cantos de Pradópolis.
E é um grupo que usa a música como ferramenta para discutir e refletir sobre a participação da mulher na sociedade. E hoje a gente também usa o grupo para estudar ritmos afro-brasileiros, como o maracatu. Ótimo, ótimo. Eu quero agora juntar com essa sua fala, vou falar um pouco sobre a educomunicação com a Gabriela. Gabriela, a gente está falando aqui da arte, da cultura, a gente fala de educomunicação, essas coisas estão... Dá para separar a educação da cultura, da arte, da história de um povo? O que você acha disso e como a educomunicação vê isso? Na verdade, está muito ligada, né? Um dos pensadores, os principais pensadores da educomunicação, eles vão entender que a cultura é parte da construção do indivíduo. E a comunicação, ela pode ser, inclusive, um instrumento para manter as pessoas pensando de um determinado jeito ou de outro. Ou seja, acredita-se que a cultura pode ser um instrumento ou de libertar o indivíduo para que ele possa pensar além da caixa, para que ele possa se desenvolver socialmente, integralmente, ou também ela pode ser uma cultura de manipulação, para prender esse indivíduo numa única linha de pensamento e manipular mesmo, para que ele não adquira uma independência para construir a sua integridade e para desenvolver plenamente. Então, a educomunicação entende que a gente precisa dar autonomia para o indivíduo no processo de aprendizagem, né? Para que ele possa receber as informações e, a partir das vivências individuais que ele carrega, do mundo que ele vive, ele consiga assimilar aquele conteúdo e, por ele mesmo, ele construir o que é certo e o que é errado para ele. Mas, para isso, a gente precisa garantir o acesso à cultura, né, à comunicação, à educação, para que ele possa se construir e adquirir até mesmo criticidade. Ótimo. Show, show. E a importância, né, eu acho que a Nay trouxe uma coisa que é muito importante da gente passar as histórias dos nossos ancestrais, né? Eu sinto a falta disso na nossa educação, na nossa sociedade, né? E agora tudo isso está vindo muito à tona, né? Então a gente está entendendo as falhas que a gente tem na nossa educação, né? De não saber as nossas raízes, né? E somente acreditar do que não nos é passado, né? Então eu acho que isso vem... Esse projeto é extremamente importante e deveria aí estar espalhado pelo país inteiro. Tícia, me permita falar um negócio interessante. A gente está aqui no interior de São Paulo, é legal. Hoje a gente tem uma em Salvador, uma no Rio, as meninas em Pradópolis e nós aqui, e eu aqui em Ribeirão Preto. E o interessante pra gente que vive no interior de São Paulo, durante muito tempo, a nossa história não foi contada, dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos trabalhadores. Eu até participei de um festival, que foi o Festival Caipora, que nós fizemos no Museu da Cana, mas o Museu da Cana ele sempre contou a história, tá ligado, do coronel, ele não contou a história de quem trabalhou naquele ambiente, de quem foi o plantador, de quem foi o que colheu, e nós ressignificamos isso. E aí eu vejo que a galera dos jovens pesquisadores, é o nome, jovens pesquisadores, tem feito esse resgate. Eu queria agora fazer uma provocação aqui para a Gabi. Quanto a jovens pesquisadores, o que foi mais surpreendente compreender da história da sua região, da região de Pradópolis? O que foi mais legal de conhecer de interessante daí, desse lugar? Então, a gente, enquanto projeto, assim, enquanto jovens pesquisadores nesse processo que a Nay falou do Benquê, né, tanto na questão do Museu Digital, Museu Pradópolis Digital, a gente tinha uma vontade muito grande de ouvir as pessoas que construíram a história de Pradópolis, mas que de certa forma não tinham espaço, não tinha visibilidade para se falar sobre isso. Então, para a gente foi extremamente importante esses dois processos, né? Tanto o Benquê, onde a gente estava estudando, compartilhando a reflexão sobre identidade, né? Sobre as nossas raízes, sobre a construção da nossa cidade, foi extremamente importante a gente
olhar para essas pessoas que têm uma força, que têm uma contribuição extremamente importante para a cidade que a gente tem hoje, mas que elas não são vistas, né? Então, vocês vão poder ver lá no museu, né, do Pradópolis Digital, bastante pessoas de diferentes idades, diferentes formações, falando sobre de que forma ela ou os avós delas, ou enfim, alguma pessoa da família dela contribuiu para Pradópolis, sabe? A gente conhece, a gente sabe que a história da nossa cidade, mais do ponto de vista mesmo da família Prado, né? Do coronel, das pessoas que colonizaram aqui, mas a gente sabe que essa história é muito mais do que isso, né? Ribeirão Preto é muito mais do que a plantação de café, né? Tem as pessoas que colaboraram para que Ribeirão Preto chegasse onde chegou e a história dessas pessoas não são contadas. É a mesma coisa aqui em Pradópolis. Então, foi muito importante para a gente poder olhar para essas pessoas, olhar para essas outras histórias. É isso aí, é muito legal. Muito legal essa oportunidade, né, digital de poder acessar um maior número de pessoas para passar essas informações, né? E aí eu trouxe isso porque aí eu já quero linkar numa outra pergunta que eu ia fazer, e eu acho que isso é para todas que estão com produtos digitais, né? Eu queria entender como que vocês estão driblando, né, esse problema da internet, de chegar em todos os lugares, né, principalmente nos lugares mais vulneráveis, nas periferias, e eu acho que esse conteúdo que vocês querem, eu acho que é para passar principalmente para essas pessoas, né, e como que vocês estão entendendo essa dificuldade? Nai, você quer falar? Pode falar, Bi. Foi um processo meio difícil para a gente se organizar, né? Porque a gente tem as nossas atividades são inteiramente presenciais, desde das aulas com os alunos até a produção, né? A construção dessas aulas, a gente tem muitas reuniões, muitos encontros. Só que ao mesmo tempo foi um despertar para a gente, sabe? A gente viu que a gente de alguma forma não podia ficar parado e de fato a gente não ficou. Então, a gente começou a pensar essas ações, essas produções artísticas, né, para a gente dar continuidade ao projeto, continuar chegando, fazer com que o projeto continue chegando nas pessoas. Então, para a gente está sendo ainda, né, a gente está nesse processo de adaptação, mas está sendo um momento muito especial assim, para a gente, a construção desses materiais, né. Legal. Aí é o seguinte, eu sei que o acesso à internet é algo que a gente fala muito sobre democratização, né, disso, né, e eu acho que é uma provocação que a gente faz ao governo, a quem de repente governa, promover, né, o acesso ao sinal da internet gratuito, de qualidade, porque nesse momento ele está influenciando no Enem, está influenciando na informação, ele está influenciando em diversas questões, né? Porque se fala do isolamento social, aí a gente tem a dificuldade de ganhar a grana. Aí se fala de isolamento social, a gente tem a dificuldade do estudo, a grande galera está estudando em casa. Eu queria agora voltar com a Gabriela e falar dessa questão, o que ela tem visto Rio de Janeiro, como que tem tido essas relações aí, o estudo com os sinais de internet, a galera está tendo acesso, está tendo uma luta para que isso seja mais de uma forma igual para todo mundo, as pessoas estão conseguindo receber conteúdos. O que você tem visto por aí relacionado à educação online? Tá, assim, de fato, a gente ainda tem um problema da internet não ser acessível para toda a população, mas não podemos nos esquecer que o Brasil é um dos países do mundo que se tem maior acesso à internet. Então, sim, temos um problema a consertar, precisamos fazer com que a internet chegue a todos, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de me focar na capacidade e no sucesso que a gente tem tido em utilizar a internet e o acesso que muita gente já tem
para democratizar o conhecimento. Então, hoje, a gente tem aí uma possibilidade de ver outros atores que na mídia convencional, por exemplo, nós não teríamos acesso de se ver representado. A gente mais de 54% da população brasileira é negra e a gente não tem aí uma representatividade equivalente de jornalistas que representem essa parte da população. Tanto é que a gente teve aí, nas últimas semanas, jornalistas, e não só jornalistas, mas fontes, especialistas, convidados para falar sobre o racismo e sobre essa violência policial que tem acontecido nos últimos meses, na verdade que sempre aconteceu, mas que agora está recebendo mais visibilidade, e todos eram brancos. Sem nenhuma relação com o tema. Então, assim, a internet possibilita que outros personagens entrem para a narrativa e contem as suas histórias. Então, vocês podem ser porta-vozes da realidade de vocês, assim como eu aqui, da minha realidade, de onde eu estou inserida. Então, a internet continua sendo um poderoso instrumento de democracia, né? E, ao mesmo tempo, de fazer com que nós tenhamos um combate também ao racismo, que perpassa pela invisibilização de dores negros, de intelectuais negros, de profissionais negros. Então, a população negra tem uma série de profissionais que estão preparados e que têm muito conhecimento para trocar, para entregar, e que não teriam um espaço na mídia tradicional. Mas com a internet a gente inverte e a gente consegue fazer com que esse conteúdo chegue para muita gente que de outra forma não chegaria. Ótima reflexão. Com certeza, uma ótima reflexão, né, de uma nigeriana que chama Chimamanda, e eu me esqueci sobre ela, e ela é super interessante porque ela fala que toda história tem dois lados, né, então você tem que escutar os dois lados, e os dois lados não quer dizer que você é inimigo, ou, né, porque quando a gente acha que tem dois lados, quer dizer que um é o bom ou o mal, o outro é o ruim, ou, né, que estão um contra o outro. Enfim, eu acho que os dois lados quer dizer que todo mundo agora tem espaço para sua narrativa e contar da sua parte da história também, né? Não só os privilegiados que têm acesso às mídias e que podem chegar na massa. Eu acho que a internet traz isso, né? Essa possibilidade até da democratização das histórias de todos os lados. Então, por isso que tem que chegar o mais rápido possível a internet para todo mundo, para que todos tenham acesso às informações corretas. Demais. Até isso que a gente está fazendo aqui hoje. Posso fazer um adendo? Por favor. Claro. E não só isso, né? Mas assim, a gente não esquece, ao mesmo tempo que a gente está na internet, que a gente está produzindo conteúdo, mas a gente não pode esquecer que a nossa voz na internet é também uma forma de pressionar a grande mídia, porque a grande mídia ela acaba sendo influenciada quando a gente coloca como trends no Twitter que vidas negras importam, eles acabam tendo que se posicionar. Então, a pressão que a gente consegue fazer por meio da internet, por meio dessas mídias, ela acaba também pautando a mídia tradicional e acaba fazendo com que a mídia tradicional tenha que se adequar e também ser mais diversa, também ser mais viva. Isso, é importantíssimo isso que você está falando. Estamos vivenciando cada dia mais. Eu acho que aqui no Papo de Futuro, inclusive nos últimos programas, a gente vem conversando muito essas questões e a gente vem fazendo e pensando nesse papel, e sempre quando a gente se propõe, o Papo de Futuro sempre se propôs a isso desde o início, né, Tícia? A gente sempre se preocupou com essas questões e a gente sempre achou a gente muito qualificada para falar de tudo que a gente quis falar. E muita mina negra, muito menino negro, muita galera que antes não tinha esse espaço, e o Papo de Futuro tem feito isso. Aí eu volto mais uma vez aqui para a galera dos jovens pesquisadores. A gente não tem tanto tempo agora, né, Guto? Estamos, acho que, no finzinho. Eu queria uma consideração
de cada uma, tipo, algum recado que você queria dar para uma galera que está em casa e de repente nunca se viu motivado a participar de alguma iniciativa artística ou cultural ou da educação. Então eu queria que vocês usassem esse momento agora para falar com eles. Eu acho que a gente tem 1 minutinho para cada um, tá? Podemos começar pelas meninas, pela Nai? Pode ser, Nai, por favor? Pode ser. Eu queria primeiramente agradecer o convite, dizer que é sempre uma honra para mim falar sobre o que eu faço e falar sobre o que eu vim para falar. O JP é um projeto que eu me identifico muito e que eu acredito que tem uma importância muito grande. A mensagem que eu queria deixar é isso, a importância dos movimentos sociais para a formação da nossa identidade, para a nossa formação política. Então eu acho que é importante a gente democratizar o acesso mesmo dos movimentos sociais, ir para as periferias mesmo, que é um espaço em que tem muito menino, muita menina negra, e em um mundo onde a gente ainda não tem muita referência, é importante a gente tentar estar junto dessa galera e mostrar que existem outras perspectivas, né? Existem outros lados das histórias, e que a gente tem o que contar, a gente tem história, a gente tem potencial, e é isso, mudar mesmo a perspectiva que ainda se tem sobre o negro. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, representando os adolescentes, os alunos que fazem parte do JP, que o JP deu a oportunidade para a gente poder aprender, se manifestar, conhecer a nossa cultura, né, de uma forma adequada. Agradecer também o jeito que eles provocam a gente a buscar novos conhecimentos, as oportunidades de participar de movimentos que, se eu não estivesse no projeto, eu jamais me interessaria, talvez. E agradecer pela confiança mesmo, e queria dizer assim que se você tiver alguma oportunidade de fazer alguma coisa assim diferente, cara, vai, não tenha receio. Eu demorei muito para entrar e entrei, e agora é só coisa boa aqui pra mim, só oportunidade. E também agradecer a confiança que vocês têm em mim. É isso. Demais. Muito bom. Gente, também queria agradecer imensamente aí a oportunidade de estar dividindo esse espaço com vocês. Foi muito bom conhecer o projeto da Gabi. Tenho certeza que vai ser uma inspiração muito grande para a gente aqui em Pradópolis também, assim como o Papo de Futuro também é uma grande inspiração para a gente. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar era que a gente continue criando esses espaços. Então, assim como a Thaís falou, se você tem vontade de fazer alguma coisa, não espere nada, vai lá e faça, porque as oportunidades elas vão vir depois. Então, se a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, de promover alguma ação, enfim, desenvolver qualquer projeto, eu acho que a gente está no momento importante fazer, colocar a mão na massa, né? Dar a nossa voz para as coisas, né? Para todas as questões. Então, é isso, vamos junto, vamos desenvolvendo o projeto e fomentando esse mundo, essa cidade, esse estado, país, com arte, cultura, enfim, né? Com tudo que a gente pode, assim, para mudar a sociedade de alguma forma. Ótimo. Gabriela, por favor. Oi. Então, a principal mensagem que eu quero deixar é: acredite no seu sonho. Que o nosso sonho, ele é o combustível para a gente criar o que não existe. Então, se você tem um sonho, você acredita nele, não importa nada que os outros falem, não importa se parece impossível, continue acreditando, continue seguindo em frente. Segunda coisa aproveita as oportunidades, tudo que aparecer para somar de conhecimento, pega, vai para cima, se joga. E a terceira coisa bota a sua vivência, bota para fora o que você tem que falar, sabe? Às vezes você está aprendendo várias coisas legais, às vezes você está sabendo de várias oportunidades, ou você quer se expressar. A nossa fala precisa ir para o mundo, entendeu? As nossas narrativas importam. Então,
conte a sua história, aprenda a contar a sua história, não tenha vergonha, não se limite, comece como você pode, do jeito que der, mas comece. Ótimo, muito bom, né, Tice? Muito legal. Demais, acho que fechamos com chave de ouro, a gente nem tem mais o que falar, só ouvir e bater palma para essas meninas aí, que são uma inspiração. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo pare e escute direitinho o que elas têm para dizer, que é muito importante. E hoje foi uma aula de conhecimento aqui, eu agradeço demais essa oportunidade e o prazer ter vocês aqui, e voltem sempre, por favor, que foi muito, muito rápido, né? Passa muito rápido, e aí a gente quer falar e falar e falar, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada a todos. Teremos sim. Vamos finalizar, mas é o seguinte, queremos deixar também um salve para você, nos procurar no Instagram, vamos deixar lá informações sobre o Museu Digital da galera de Pradópolis, vamos deixar também alguma coisa sobre a Gabriela para você conhecer o trabalho dela, que é super interessante. Então, logo mais a gente está de volta, né, Tice? É isso, semana que vem a gente está de volta. Beleza, grande beijo a todos, beijão a você, Tice. Valeu, beijo a todos. Beijo, até semana que vem. Até. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.